Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês nessa edição do Alesp em Pauta, que hoje fala a respeito do Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março. Recebemos aqui no nosso estúdio o professor Alan Pscheid, que é biólogo e doutor em biodiversidade. Doutor, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo. Bruna, eu que agradeço. Também aqui no nosso estúdio, a bióloga e doutora em biodiversidade vegetal. Seja muito bem-vinda, doutora Carolina Brandão. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Vamos, portanto, falar a respeito desse recurso natural, porém finito, não é mesmo? Essa data, Dia Mundial da Água, foi criada em 1992 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de ampliar a discussão sobre esse tema. E é sobre isso que nós vamos falar e vamos fazer, inclusive, aqui e agora. Eu queria começar o nosso bate-papo perguntando para vocês, afinal de contas, qual é a importância? Seria realmente necessário, era necessário criar um dia como esse, o Dia Mundial da Água? Começo com você, doutor Alan. Com certeza, né? O Dia Mundial da Água ele vem de um momento que a humanidade estava numa grande transição de uso desse recurso. A expansão agrícola, pecuária e principalmente das cidades, Bruna. Quando a gente vai para este momento que a data foi criada, nós temos que lembrar que muitos países no mundo inteiro estavam com problemas de fornecimento de água potável para beber. Né? Então a ONU ela fez uma grande ação naquele momento para levar a água potável no mundo, e aí essa data é sempre para a gente lembrar desse bem muito precioso para nós. O Brasil ele tem aquíferos e a gente com muito orgulho fala que nós temos um reservatório muito grande de água. Mas mesmo aqui no Brasil, em tempos de mudanças climáticas, é muito importante continuar celebrando este dia, porque hoje em dia nós temos que fazer o uso sustentável desse recurso. Eu ia justamente entrar nesse tema agora com a doutora Carol. Os tempos mudaram, os problemas são outros, mas a gente continua ainda tendo obstáculos com relação à água. Sim, talvez esteja aí a importância de continuar falando a respeito disso. Exatamente, Bruna. A água é a fonte de vida, né? A gente encontra aí nesse recurso natural diferentes formas de vida que dependem desde a sua parte de reprodução, a sua parte de manutenção, metabolismo, desse recurso para se manter, né? A gente tem aí a água como um recurso essencial, fundamental. E essa escassez que a gente encontra hoje, ela é oriunda desses processos de degradação, de impacto ambiental que veio desde lá de trás, né? E a gente não tinha ainda políticas que forneciam esse gerenciamento adequado, né? Hoje muito se debate como gerenciar esse recurso diante da expansão urbana que nós temos, porque ela é um bem essencial e nós precisamos desse bem para nos manter, sobreviver, para tudo, né? Por ser um bem natural, muita gente acha que também vai ter água para sempre, né? Que é um bem infinito. É importante a gente lembrar que não, é um bem finito. A gente pode realmente ficar sem água num determinado momento da vida? Com certeza. A gente vem para um processo de mudança planetária, inclusive, que está alterando o fluxo, né? Os ciclos de chuva. A gente tem momentos de maior escassez, momentos de pancadas de chuva em épocas que geralmente não chovia, e mudanças geográficas também. Áreas que antes chovia bastante, hoje chove menos, e o contrário. O que acontece? A gente tem aquela ideia muito familiar de abrir a torneira e você já tem o acesso à água. Mas nós temos que lembrar que em vários locais do mundo, nós temos pessoas andando por horas e dias atrás de uma água que muitas vezes nem é própria para o consumo. É uma água barrenta, uma água contaminada. Então, com certeza, se a gente continuar um uso sem políticas de racionamento, sem políticas de esclarecimento, e aí eu até dou parabéns para a Alesp de vir falar sobre o Dia Mundial da Água, a gente
fica o risco de ter uma água que é imprópria para o consumo humano. Então a gente sempre tem que lembrar o que é a água potável da água não potável. Por exemplo, a água da chuva, ela não é potável, porque ela está carregada, por exemplo, numa cidade como São Paulo, de poluentes atmosféricos. Precisa passar por um processo de purificação. De tratamento até vir a ser consumida. De tratamento para levar para esse consumo. Então a água que a gente vê saindo da nossa torneira, ela tem todo um ciclo acontecendo para ela chegar até lá. Bom, na minha ignorância, poderia falar aqui, arriscar dizer que que nós precisamos da água para existir, para viver. Por isso que eu tenho vocês aqui, para vocês me dizerem com propriedade, né? Qual é o problema, qual é o impacto que isso pode causar. Se a gente vier a realmente ter uma escassez de água mais severa, quais os riscos para nós, para a humanidade? Sim, acredito que além dos problemas que a gente vê na interferência das outras diversidades de vida, a gente vai ter impactos sociais graves. Mais ainda, né? A gente está hoje tendo, né, esses surtos de várias arboviroses, que a água é a fonte até para a procriação, proliferação desses animais, pequenos insetos, e a tendência disso, se a gente não prestar atenção nesses cuidados, fazer uma gestão adequada, seja no coletivo e no individual, a gente não sabe até que ponto esse recurso vai estar ali e vai fornecer a vida que a gente precisa. A gente vive num sistema de cadeias onde nós dependemos das outras espécies para nos mantermos. E a água mantém todo esse ritmo, todo esse funcionamento em termos ecológicos do ecossistema, do ambiente onde a gente está inserido. Então, a tendência é que a gente precisa pensar nesse recurso natural como um bem essencial. Existe muito esse debate se é finito ou não, mas a gente está interferindo demais na qualidade da água. E aí esse processo de renovação desse ciclo que o professor Alan comentou é que vai sofrer com todo esse problema, né, dessa falta de gestão, dessa falta do pensamento coletivo e individual de proteção e conservação da água. Vamos dividir para ficar bem didático para quem está assistindo a gente. Primeiro, doutora Alan, eu queria que o senhor falasse para a gente os riscos mesmo. O que pode acontecer se a gente chegar num estágio de escassez de água? E aí depois, doutora Carol, eu queria que a senhora falasse para mim a respeito desse mau uso da água, né? E aí a gente tem a questão do saneamento básico, da má distribuição. Vamos fazer essa divisão para ficar bem didático para quem assiste a gente? Perfeito. A questão da água, né, a escassez, a gente não pode esquecer que o corpo humano ele não fica mais do que 8 dias sem tomar água. Só que quando a gente pensa em 8 dias, não são 8 dias tranquilos. Né? Num dia que você não está tomando água, você já entra num estado de desidratação. E aí você sobrecarrega o teu rim. Né? E aí você tem uma concentração de toxinas no seu corpo e você acaba desenvolvendo outras doenças pela falta de um simples gole de água. Né? Essa escassez também ela leva, além do problema social, dessas populações que não têm o contato com essa água potável, também uma questão para a natureza. O solo fica mais ressecado e esse solo mais ressecado ele tende a passar por um processo de desertificação. Né? Então não é só o calor que causa o deserto, a falta de água também. Na Amazônia, por exemplo, que a gente aprende desde lá da primeira escola, que ela é o pulmão do mundo, é uma floresta tropical úmida, ela tem esse nome porque lá ela tem uma grande concentração de árvores que estão pegando essa água do subsolo, transpirando, respirando e colocando essa água na atmosfera. À medida que eu elimino essa camada de árvores, eu não tenho mais esse ciclo. Então, o que acontece? Essa água do solo não vem para a atmosfera e a água da atmosfera não reabastece o solo. Então, eu acabo passando por um processo de desertificação, além do surgimento de doenças. Né? A professora Carol até mencionou as arboviroses. Se você pega uma lagoa, um rio que seca, desaparece, você está eliminando toda a população, por exemplo, de anfíbios. E esses anfíbios, eles são importantíssimos para a manutenção do ecossistema, como, por exemplo, a Aedes aegypti.
Então, os mosquitos pernilongos que estão ali no ciclo dele normal, se eu não tenho um predador, o anfíbio, eu acabo tendo uma população muito grande de mosquitos. E aí tem esse problema também social de saúde pública. Ou seja, a escassez da água, recuperando o início da sua fala, prejudica a gente imediatamente, sim, mas também faz a gente ficar sem comida. Exato. Né? É um efeito dominó catastrófico. É um efeito dominó. Acaba com tudo. Então, realmente, eu estava certa no meu raciocínio inicial. Com certeza. A gente precisa da água para existir. Com certeza. E aí, doutora Carol, para a gente arrebatar esse assunto, eu queria que a senhora falasse a respeito dessa organização do uso da água, né? Aí a gente entra na questão do saneamento básico. Por que tem gente que recebe água e outras pessoas não recebem, outras populações não recebem? Fala um pouquinho dessa desorganização e do prejuízo disso para a sociedade, por favor. Sim, Bruna. Nós temos uma política que norteia, que orienta todo esse gerenciamento desse recurso, até para organizar, né, todas as demandas, organizar a casa, como a gente diz, né? E, infelizmente, esse gerenciamento, ele não fica descentralizado, né? Ele permanece centralizado e não acaba atingindo toda a população, né? E aí a expansão urbana ela avança até para as regiões mais periféricas, onde esse saneamento é mais demorado de estar chegando até lá, de estar tendo essa orientação a essa população mais vulnerável que a gente tem, né? E isso é muito importante a gente discutir por conta de uma questão de saúde pública, né? A gente tem aí outras doenças aparecendo, a própria dengue tendo essa proliferação em massa, esse descontrole, né? E é uma questão de gestão do coletivo, para a gente poder repensar nesses processos. Então, se a gente pensar desde a expansão dos centros urbanos, que foi crescendo de uma maneira desenfreada, até os dias atuais, a gente tem que pensar que a água nunca foi inserida nesse processo de organização da sociedade como um todo. E hoje a gente tem esse impacto por conta da degradação desse recurso natural, né? Então é uma questão super importante estar debatendo a conservação e o uso consciente desse recurso. À medida que você foi falando, eu fui pensando justamente isso, né? Nessa escassez que a gente já está vivendo por conta de desmatamento e uma série de outras questões, aliado a essa questão da desorganização na distribuição, o resultado disso é uma catástrofe. Exatamente, exatamente. A gente tem um grande problema. Você pega a cidade de São Paulo, por exemplo. A cidade de São Paulo tem os rios subterrâneos. Então, neste momento de pancadas de chuva, eles têm a função de pegar esse volume todo de água e levar para algum lugar. E aí, quando você vai até esse destino final, tem essa questão. Como que eu estou fazendo o gerenciamento dessa água que está chegando lá, né? O que acontece? Eu vou pegar um exemplo bem simples, Bruna. O bueiro. Quando você pega a boca de lobo da rua, as pessoas elas olham para aquele buraco que está ali na rua e pensam nele como se fosse uma grande lixeira. Então é fácil a cena numa cidade como São Paulo, por exemplo, você tá ali num dia quente de verão, tomando essa aguinha de coco, você pega aquele coco verde e joga no bueiro. Veja, eu não estou nem falando de bituca de cigarro nem nada disso. É lixo, é resíduo grande mesmo. Qual que é o problema? A boca de lobo, o bueiro, ele não é uma lixeira, né? Ali é um equipamento público de infraestrutura da rua, da avenida, de um pavimento geralmente de concreto que não tem capacidade de absorver essa água. Então a boca de lobo, ela direciona essa água da chuva para levar até o rio. Nossa, é uma cadeia mesmo, né? Exatamente. Olha só a importância de uma atitude diária das pessoas. Imagina isso sendo feito em massa e no que acaba, né? Exatamente. Então é um ciclo muito precioso. Então não dá para ver uma cena, porque hidratar é muito bom. Água de coco, então melhor ainda. Mas você tem que descartar na lixeira. Embora a gente tenha, né, grades para justamente por conta desse problema do descarte de resíduos incorreto, a boca de lobo ela nunca vai ser uma lixeira. E apesar de ali na tua frente ser um buraco esquisito, que até tem filme de terror, né, envolvendo ela, no final você tem o oceano, você tem o rio, você tem toda a natureza que depende daquela boca de lobo.
Incrível, né, essa cadeia. Super. Essa é apenas uma das atitudes nossas, né, do ser humano que pode desencadear em algo não bacana. Mas quais as outras atitudes? Como é que as atitudes humanas podem desencadear, por exemplo, uma escassez de água? Olha, Bruna, pensando nos dias atuais, que a gente está vindo com essas ondas de calor, né, essas mudanças de clima, aí você vai falar assim, mas como a gente vai pensar em água? Tem tudo a ver, tudo está relacionado, porque a gente tem interferência nesse ciclo de pluviosidade, né, quantidade de chuva, precipitação e evaporação. Então, essas mudanças de temperatura são consequências também dessa falta de conscientização sobre a importância da água. Isso vai complicar todo esse processo, né? Vai complicar diversos outros processos da natureza em si, ciclos de vida, ciclos de outras espécies, impactando cada vez mais. E aí a gente tem os lençóis freáticos, né? Essas nascentes não sendo ali reabastecidas de uma forma adequada. E aí, para isso se regenerar, se recuperar, não dá nem para a gente discutir o tempo, né? Dessa vida ali toda, né, naquela cadeia. Demora muito mais, é bem mais trabalhoso. Para que esse programa seja também um serviço para quem está em casa, eu queria que a gente elencasse quais as atitudes que podem favorecer a uma escassez de água. A gente estava falando a respeito do lixo no lugar adequado, mas eu imagino que também uma torneira aberta, uma caixa de água sem manutenção, o que mais que vocês me... O que mais vem à mente? Tem uma cena muito comum que acontece na sua casa, que é o seguinte, quando acaba uma lata de óleo, quando acaba um xarope para tosse, e aí o que eu faço, né? Eu quero colocar a embalagem para reciclagem. E aí na minha ingenuidade eu vou lá e lavo essa embalagem. Qual que é o problema, né? A embalagem... o descarte, inclusive quando você pega a cidade de São Paulo e muitas outras cidades, eles até recomendam que não precise lavar, né? Por quê? Porque a população geralmente vai fazer o uso incorreto. Ou vai exagerar no detergente, e aí eu estou contaminando essa água com muito sabão, que inclusive vai gerar muito problema por conta disso, ou então eu estou contaminando com aquela substância tóxica. Porque é uma gota de óleo que está poluindo 1000 litros de água. Agora imagina um xarope, um hormônio, um medicamento que não é degradado no ambiente, que está caindo lá na natureza. Há uns 10 anos atrás, nós tivemos um problema por conta desse descarte, que é o surgimento das superbactérias. Porque a população de várias cidades no mundo, descartando medicamentos na água, na pia, lavando a embalagem, na verdade você estava esterilizando todo o canal de água. Então as bactérias que aquele remédio ajudaria estão morrendo na natureza e aí sobrevivem aquelas que são as superbactérias. Então, assim, eu fiz esse insight só para pensar no quanto uma atitude muito simples, muito ingênua, muitas vezes, de lavar um recipiente, você acaba gerando um dano muito grande e difícil de recuperar. Quanto tempo levaria para recuperar uma água que foi contaminada por uma gota de óleo? Olha, Bruno, eu acho que eu nem tenho resposta. Inclusive, em pesquisa, a gente nem tem esses dados assim concretos para te dizer quantos anos, quanto tempo, né? O que vai... Quanto de trabalho... Porque a questão do medicamento descartado de forma incorreta, por exemplo, é uma questão cumulativa na cadeia. Hoje não parece, a gente não consegue visualizar, mas daqui 100 anos, né? Os nossos, sei lá, netos, bisnetos, não sei o que vai acontecer, né? A gente, a nossa geração, já enxerga esse dado, esse resultado. Você imagine se isso ficar contínuo, né, na nossa sociedade, esse descarte incorreto, né? Sendo que a gente tem as unidades que recebem todos esses medicamentos, né, que fazem a destinação correta disso para não afetar o meio ambiente, né? Porque realmente tudo vai parar na água. Né, ela vai diluir tudo isso vai entrar na cadeia, vai afetar todas as formas de vida que está ali e é um efeito cumulativo. A gente vai visualizar a consequência disso daqui a um tempo.
citamos as formas erradas de manusear, de organizar, de tratar a água no nosso dia a dia. Quais as formas corretas? O que eu preciso fazer com a embalagem de óleo que eu vou no supermercado e compro toda semana ou todo mês? Azeite, remédio, o que mais que eu tenho que ter atenção? Tenho que fechar a torneira? Um relato aqui interessante, para trazer de curiosidade para todo mundo. Por exemplo, eu frequento uma academia. E aí, para evitar desperdício, o que os administradores fizeram? Eles colocaram um enforca-gato naquela torneira que você aperta assim, e aí fica por muito tempo com a água ali saindo. Para evitar esse tempo muito grande, eles colocam aquele enforca-gato entre ali o lugar onde você aperta para justamente esse tempo diminuir. Então, só dá tempo realmente da pessoa lavar a mão ali rapidinho e aí a água já para de sair da torneira. É uma das formas de evitar desperdício, mas quais outras? Quais as dicas, doutor? Perfeito. A gente tem desde a troca, né, da torneira por mecanismos, como você está comentando, ou mesmo por torneiras novas que já têm uma vazão menor, porque, na verdade, o que você precisa da água para enxaguar? Porque enquanto você está saboando a tua mão, lavando, como a gente aprendeu direitinho na pandemia, você não precisa daquela água estar correndo, né? A mesma coisa quando você vai beber um gole da água, você encher o seu copo, você fecha a sua torneira. Você não vai deixar transbordar, né? Exatamente. Não tem porquê. Uma outra coisa que consome muita água é a descarga. E quantas vezes a gente foi educado que olhar a urina ali no vaso sanitário é uma coisa desagradável, porque a gente vem de um histórico, de um passado onde tinha realmente problema sanitário, onde você realmente tinha que ter uma saúde, uma higienização do banheiro, só que naquele tempo eram fossas. Hoje a gente tem o vaso sanitário. Então, qual que é a recomendação? Geralmente, os vasos sanitários de bacia, você tem no mesmo botão 2 mecanismos. Os mais modernos, né? Exatamente, o mais moderno. O menorzinho para xixi e no intervalo em que fique insuportável, que comece a dar odor, não qualquer xixi, veja só. E o maior para outros resíduos, né? E geralmente o que a gente tem de cenas? De pessoas que às vezes, eu matei um inseto, vou me livrar desse inseto, vai lá dar uma descarga. São 100 litros indo assim em segundos. Então imagina o quanto de problema isso vai gerar, né? Por um hábito que é super simples da gente remediar. A mesma coisa a questão de caixa d'água para o chuveiro, controlar o tempo do banho. Eu sei que tomar banho é muito gostoso e geralmente é lá que a gente encontra toda a privacidade de fazer uma reflexão sobre a vida. Muita Desliga gente faz o meme, chuveiro. né? Chorar no banho. Exato. Desliga o chuveiro e reflita junto com aquelas mosquinhas que estão lá dentro do seu box. Mas não fica com aquele chuveiro ligado. Ou seja, pode chorar no banho, mas com Pode, a torneira mas desligue. fechada. Exatamente. Mais alguma dica, doutora Carol? Olha, acho que o que o Alan falou aqui, ele disse muita coisa importante, né, da gente repensar nisso. E hoje a gente tem vários sistemas, né, modernos, sensores de torneira, né, que vão controlar esse uso para a gente lavar as nossas mãos. Isso daí parece às vezes, tem que ficar toda hora, né? A própria academia, temos academias que tem um sensor de chuveiro. Você fala, nossa, acabou, mas assim, é importante, é uma forma de conscientizar, né? Eu sei que a gente quer demorar no nosso banho, quer falar, quer pensar, quer refletir sobre o dia, a vida, mas a gente tem que pensar nesses pequenos hábitos, né? Que vão fazer toda a diferença no futuro. Hoje a gente está sofrendo com um passado que não se pensou nessas pequenas atitudes. Exatamente. Agora eu queria entrar nessa questão da onda de calor que a gente está vivendo. Desde o início do ano, né? A gente está vivendo uma onda de calor muito grande. E acho que até 2 anos antes, 2 anos atrás, a gente não imaginava que ia passar por isso. A gente sempre pensa que o futuro está muito distante, né? Quando se fala em aquecimento global, por exemplo, ou até mesmo em escassez de água, que é o nosso tema aqui hoje, a gente pensa que é algo para a próxima geração, para os nossos netos, para os nossos filhos, mas de repente apareceu o que aconteceu com a gente. Nós estamos vivendo uma onda de calor que eu, pelo menos, não imaginava, né? Não sou especialista no assunto, mas não imaginava que a gente fosse passar por isso. Tem a ver com esses fenômenos climáticos, com essa questão da desorganização da água, do desmatamento? Explica um pouco para a gente,
para quem está em casa, o que a gente está vivendo hoje? Por que a gente está sentindo tanto calor? Tem a ver com essa questão também do desmatamento? Com certeza, né? A própria ONU, ela passou a mudar o termo de mudança climática para uma ebulição planetária, né? Porque a gente já passou do ponto de não retorno, ou seja, a gente já alcançou essa média de aumento de 1 a 2 graus nesta década, algo que também, da mesma forma que você falou, a gente imaginava para mais, para o futuro, para 2030, 2040. Então, em 2020, essa década, a gente já tem grandes problemas advindos dessa mudança climática. Qual que é o problema com a água aqui? Você muda totalmente o ciclo dela. A natureza, ela está em constante transformação. A humanidade fica paradinha por mais tempo. Então, você pega cidades históricas do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, que estão inseridas ali 500, 400, 300 anos no mesmo local, elas foram estabelecidas com um recurso de água, de clima, de tudo daquela região. E isso tudo tem mudado. Então a gente vai vivenciar um planeta em transformação, onde a água que eu estou bebendo na cidade de São Paulo, de repente, ela precisa vir mais distante. A cidade já não é capaz de fornecer para o tamanho da população, que é um processo normal, natural. Contudo, não para a humanidade, porque a humanidade, do ponto de vista da natureza, é como se fosse um beija-flor. O nosso tempo de vida, de existência, é muito rápido, perto de toda a dimensão da natureza, né? E além dessa questão de mudança por conta do calor, você tem uma questão do derretimento das calotas polares, você está deixando a água do mar, dos oceanos, mais doce. Com isso, eu afeto toda a dinâmica do clima mundial e aí a gente vai ter um grande problema que é chuva forte fora de época, tornados onde geralmente não tinha, né? Então, ondas de calor em épocas que geralmente não aconteceriam, você tem a mudança. Então, a grande questão aqui é, o mundo está mudando numa velocidade muito rápida. É como eu, ser humano, Alan, uma pessoa, um cidadão, vou me transformar no meu consumo, no meu hábito, para vivenciar essa mudança e deixar para as novas gerações. Não responde ainda não essa pergunta que você mesmo se fez, porque a gente vai precisar fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. Voltamos para o nosso segundo bloco de informação e de entrevista aqui no Alesp em Pauta. Hoje nós estamos falando a respeito do Dia Mundial da Água e no nosso primeiro bloco, antes do intervalo, o Alan deixou uma pergunta no ar, né? Que foi, como é que nós, seres humanos, podemos nos adaptar a essas mudanças todas que nós estamos vivendo com relação ao clima e com relação à água, né? Então, eu passo para você a pergunta. Passa de volta a bola. Agora é hora de responder. Exatamente. Então, a gente tem que sempre pensar no meu impacto, né? Eu sou um ser vivo consumindo recursos da natureza. Como eu disse, a gente gosta de um banho e de fazer aquele momento de reflexão no banho. Mas a partir deste momento que a gente observa e sente na pele os efeitos das mudanças climáticas, eu também tenho que passar a ser responsável enquanto ser vivo nesse planeta, né? Então, além de eu reduzir o meu hábito de consumo, eu conversar, né? Quantas vezes alguém vai chegar numa roda de conversa, no churrasco de domingo e falar, olha, eu assisti o Alesp em Pauta, estava falando do Dia Mundial da Água, vocês sabiam que a gente consegue economizar água? Sabe? Então, a gente tem que visar o público comum, a pessoa que está aí em casa, a entender o assunto. Porque senão a gente vai ficar sempre naquele lugar de fala de um pesquisador que conhece o assunto, mas fala palavras difíceis que a pessoa que está em casa não entende. A informação não chega, a pessoa não entende. Exato. E então, às cada vezes um pode encontrar a sua forma de contribuir, Sim. de falar sobre isso. E essa informação, às vezes, chega de uma forma que ela não conversa. E aí a pessoa está ali, teve um momento de uma pancada de chuva na cidade, faltou energia,
pela falta de energia, o cano está sem água porque as bombas pararam de funcionar, a pessoa pensa assim, tá, mas eu não estou com água agora. Como que eu vou pensar em economizar? Então a gente tem que ter sempre essa linguagem didática, conversar olho no olho, como você conversaria com seus pais, com seus avós. Carol, qual é a importância, primeiro, da educação, de falar sobre isso? E políticas públicas, quais são importantes e possíveis em relação a esse tema? Qual que é a importância de a gente ter uma educação nesse sentido? Então, Bruna, pensando na questão da educação, né? A gente parte do princípio que nós temos que ter um movimento cultural de mudanças comportamentais e a educação vai agir nesse sentido. A gente vai pegar e trabalhar o comportamento humano, trabalhar essas mudanças, essas rotinas que vem enraizado na gente, de gerações em gerações, trabalhar com essa conscientização. Crianças, né, é o ponto focal, porque eles propagam essa ideia, promovem dentro do seu ambiente familiar essa questão. Então, atuar frente às escolas, né, frente às creches, com as comunidades em si, propagando essa questão da importância da água, desse recurso e como afeta, né, todos os outros ciclos que a gente tem. Né, o próprio clima, né, a água é importante para a manutenção da umidade do ar, para a questão da sazonalidade, né, das estações do ano. A gente não tem mais inverno, verão, outono, primavera. A gente tem o quê? Chuva, calor, sol, frio num dia só, né? Então, isso é consequência da degradação da água, que vai acarretar na mudança de clima, que vai acarretar na diversidade das espécies. Então, as crianças têm um ponto fundamental de propagar, promover essa questão do uso consciente. E a geração atual, ela tem isso, ela é super engajada nesses movimentos, ela traz isso à tona. A gente tem aí as redes sociais, as mídias, sites que conseguem trazer essas informações do mundo inteiro sobre a questão do meio ambiente, do recurso natural. E virou também uma questão política, né? Porque não dá mais para falar a respeito disso sem mencionar também a administração pública, a responsabilidade da administração pública numa situação como essa, em que afeta realmente as pessoas de municípios, de estados, enfim. A água, como é um bem comum, né, a gente tem desde lá da Constituição Federal um parágrafo, um artigo que trata sobre esse bem. Tá? Depois, em 34, a gente tem o Código das Águas, que também delineou melhor, tratou melhor esse assunto, e a gente tem 97, a Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que traz toda essa gestão, essa organização em nível político, né, Estado, município, para tratar do uso racional da água, para organizar todo esse gerenciamento, né, desse recurso, para que todo mundo tenha esse acesso, né, todo mundo consiga acessar a água, consiga utilizar desse recurso para se manter, para manter as formas de vida. Aqui na Alesp a gente tem, inclusive, essa questão da informação, né? Principalmente no mês de março, quando comemora-se o Dia Mundial da Água, justamente fazendo uma espécie de campanha mesmo para a população, para o município, para que as pessoas se lembrem, porque às vezes a gente no dia a dia acaba esquecendo, né? Tem água na torneira, enquanto está saindo está tudo certo. Mas a partir do momento que acaba a água por um dia, aí faz um sol de 40 graus, uma temperatura altíssima em São Paulo, aí já começa a apertar. Então, é importante também ter datas comemorativas para que a gente se lembre, né, da importância disso. Com certeza. E a gente tem que pensar o nosso papel enquanto cidadão, né? Faltou a água, é um momento que você fica marcado. Quando ela está ali presente, você nem pensa a respeito dela, a gente ignora completamente o problema. Mas se eu tenho uma data comemorativa, é muito importante eu entender o porquê que ela existe, né? Não é um feriado ou um momento que a criança vem com desenhos sobre a temática da água em casa. É um momento, inclusive, para você fazer o exercício de cidadania, de se aproximar dos seus governantes, de cobrar a postura dos seus governantes. A gente tem indicadores, por exemplo, de programas de zeladoria de cidades, programas de pautas importantes, de votações que vão impactar o futuro da cidade, de toda a população, com uma baixa adesão. Ou seja, o cidadão ele não está olhando aonde ele tem como ferramenta, inclusive,
para continuar tendo a água potável chegando na sua torneira. Por isso a importância de chegar, por exemplo, nas escolas. Exatamente. A gente tem que cobrar. E como que a gente vai cobrar? Não é indo na escola, brigando com o diretor, que muitas vezes ele nem consegue resolver aquele problema, ou com o professor, com a professora. É levando aonde realmente vai ter a pauta. Né? E aí isso vai reverter. A pauta pública, ela reverte numa educação de qualidade, para sustentabilidade, conservação da natureza, vai ter um problema onde você vai olhar este problema com bons olhos. Então, assim, o problema da água, como que a gente vai resolver em escala municipal, em escala estadual ou mesmo federal? Então, a população cobrando as políticas públicas, né, os nossos governantes, é a forma mais eficaz de garantir coisas simples como uma água. É possível reverter tudo isso que a gente já está vivendo? Um calor absurdo, escassez de água, não só aqui no Brasil, mas, né, em outros países. O que a gente pode fazer, assim, a curto prazo não existe mais, né? A gente chegou num ponto crítico. Sim, estamos num ponto crítico já, né? A gente tá no agora, tá hoje, né? Tá no presente. É agora. O futuro já é agora. A gente não vai poder mais pensar lá na frente o que vai acontecer. A gente tem que começar nossas mudanças de comportamento agora, né? Para poder ter esse resultado lá na frente e tentar restabelecer, tentar recuperar esse recurso. Correr atrás do prejuízo, basicamente. Exatamente. É isso. Você pega, por exemplo, a conta da água, ou o valor de uma garrafinha de água no mercado. Hoje, o que nós pagamos é um valor muito baixo comparado ao impacto que nós continuamos causando e que provavelmente vai gerar no valor que eu vou pagar mais tarde. Então, hoje, você tem uma água de qualidade chegando até você, seja na prateleira ou seja na sua torneira em casa, essa água está vindo de algum lugar. Para vir até você, ela precisa estar tratada, ela precisa estar potável. Isso ela custa muito, é um processo custa caríssimo. Muito, é um processo caríssimo. Mas ele ainda não é tão caro porque nós temos fontes de água potável naturais. O problema qual que vai ser? A partir do momento que até as fontes naturais estejam contaminadas, e aí eu preciso tratar toda a água. Então, é esse exercício que eu geralmente brinco com os meus estudantes. Você tem que fazer um exercício de bolso. Hoje, ela tem um valor. Não entrando em discussão se é justo ou não, mas tem um valor. Mais 10 anos, se eu continuar poluindo da forma como eu estou, qual que vai ser o valor que vai chegar para mim? Então, a gente vai começar a pagar pelo nosso bolso. Então, olha o caos social, que a falta de uma atenção que, voltando no meu exemplo, às vezes você fechar um pouco a torneira enquanto está escovando o dente, já é o suficiente para evitar esse problemão daqui a 10 anos. Você falou uma palavra interessante, que a gente ainda não entrou tão especificamente, que é a questão da poluição, né? A poluição, ela, além de estragar o que a gente já tem, o pouco que ainda temos, ainda tem uma questão de promover, por exemplo, as novas doenças. Exatamente. Vamos falar a respeito disso? Exatamente, né? A gente tem aí a entrada de resíduos nesse ambiente, oriundos de diversas fontes, não é só uma residência do todo, porque o fato de você tomar uma água de coco, como o professor Alan falou, né, tomar qualquer outra coisa, uma própria garrafa de água e descartar de forma incorreta, isso vai chegar naquele rio principal. E aquele rio principal, lembrar que ele tem meandros, né? Então o Alan falou desses rios subterrâneos, são meandros que vão desembocar no rio principal. Por exemplo, Pinheiros, que a gente conhece aqui. Por exemplo, aqui. Tietê, por exemplo, que tá Tietê, há anos poluído. Né? E aí, assim, a gente tem um alto custo para limpar esse resíduo dali, né? E esse custo vem dos pagamentos das taxas que a gente tem, né? Então, assim, a gente tem todo esse gerenciamento sendo feito, mas a gente tem que pensar como indivíduo e coletivo novamente. Por quê? Porque essa poluição vai impactar esse recurso, vai alterar as propriedades desse recurso que é a água, vai afetar todo esse ciclo. E aí a consequência que a gente tem, por exemplo, essas altas temperaturas, né? O próprio desmatamento da vegetação ciliar, que é aquela vegetação que está ali margeando os cursos de água. A gente tem que pensar que essa vegetação atua como nossos cílios. Ele filtra tudo que vem do ar, por exemplo, do que vem, né, desses canais que chegam até o rio principal, né? Então, a gente tira essa vegetação
e aí a gente não tem essa filtragem, essa barreira. E aí a gente vai ter um alto custo para manutenção desse rio, manutenção desse curso d'água, que é muitas vezes um curso importante para abastecimento público. Isso sem falar nos animais, né, que vivem, né, nesses lugares, nessas regiões, o mal que a gente faz para esses seres também, né? A gente não precisa também nem chegar na poluição do rio Tietê, que está lá longe da gente, que a gente não vê. Mas a gente pode começar falando e mostrando a respeito do nosso dia a dia, né, na nossa casa. A gente está vivendo um surto de dengue fortíssimo aqui em São Paulo, não só em São Paulo, mas no Brasil. E querendo ou não, também é resultado dessa má educação, né, dessa poluição, de não olhar, de não cuidar das plantas, de não cuidar da forma como elas são armazenadas, de deixar a água parada. E isso acaba também desembocando no aparecimento de uma doença como a dengue. Exatamente. É isso. Exatamente. Você pega a dengue, por exemplo, a gente está vivendo um surto muito preocupante, mas a gente não pode esquecer que ela sempre esteve presente na vida do brasileiro. Não com essa intensidade. Mas qual que é o problema? Quando você pega o mosquito Aedes aegypti, o pernilongo, outros mosquitos, enfim, esses insetos, eles sobrevivem geralmente num ambiente mais úmido, mas eles são base de um ciclo ecológico de alimentação para anfíbios, por exemplo, né? Quando você pega e polui aquele ambiente aquático, você está afastando ou matando essas populações de anfíbios, pássaros, enfim, pequenos mamíferos que se alimentam desses insetos, e aí você tem uma proliferação muito grande desses insetos. Eles, uma vez que esgota o alimento que ele tem ali naquele recurso, ele começa a migrar para outros locais. Que foi o que aconteceu. Que é o que aconteceu. Chegou até o nosso quintal. Chega até o nosso quintal, entra na nossa casa e aí está trazendo uma doença que geralmente fica ali na natureza, no meio do mato, para a nossa realidade numa cidade grande como São Paulo. Há um pouco tempo atrás, a gente passou pela pandemia da Covid-19. A gente tem locais no planeta que eu tenho bolsões de coronavírus. E antes de todo mundo ficar assustado, são vírus que estão naturalmente sobrevivendo, tendo toda a dinâmica ali. Qual que é o problema? Eu ir e alterar aquele ambiente. Então, imaginando hipoteticamente que seja um vírus que seja carregado por um mosquito, a probabilidade dele gerar uma outra pandemia, todo esse problemão que a gente passou, é muito grande, né? Então, a gente não pode olhar para a natureza como a gente tem aquele olhar de museu, como um passeio de final de semana ou um passeio de férias. A gente tem que olhar para a natureza como realmente aquele bolsão, aquela coisa que está ali na nossa vida o tempo todo. Na hora que eu estou no metrô indo trabalhar, a natureza existe. Na hora que eu estou deitado no meu travesseiro em casa, a natureza existe. E essa natureza, ela existe de uma forma muito autônoma, mas ela está sendo muito prejudicada e não está conseguindo existir de forma autônoma conforme eu estou poluindo, conforme eu estou degradando. Por conta das suas atitudes diárias. Todas as atitudes. Momentâneas. Exatamente. A cada 5 minutos a gente faz alguma coisa que pode prejudicar ou não, alterar ou não. Exatamente. A natureza. E ela tenta ao máximo corrigir isso. Só que chegou um momento que ela não está conseguindo na velocidade que o dano está entrando. A gente, na verdade, parece aquela criança mal educada que fica aprontando, correndo para todo lado. A gente é essa criança na casa da mãe idosa, natureza, que não aguenta mais. Física quântica agora, depois dessa aula de biologia, física quântica. Tudo que vai e volta. Tudo que vai e volta. É isso? É bem isso, né? O Alan Hoje a gente está numa aula aqui. Exatamente. O Alan falou bem isso, né? A gente tem aí a degradação do ambiente com, por exemplo, o desmatamento, né? Esses mosquitos, o Aedes aegypti, que é natural daquele sistema, né? Ele vai procurar outras fontes para se reproduzir e se alimentar. E a gente tem um avanço das cidades, né? Em áreas, por exemplo, que serviriam de abrigo para esses insetos, para esse mosquito, para o Aedes aegypti em si.
Então, ele vai procurar essas fontes e vai se proliferar ali, né? Hoje tem vários estudos que o próprio mosquito da Zika vírus já se reproduz em água suja. Ele não tem preferência por água limpa ou água suja, E a gente ainda nem chegou nesse assunto, hein? Estamos chegando agora. Então, a questão é, eu até brinquei, a água, ela é um bem essencial até para essas arboviroses. Até para as doenças existirem, a água, né, precisa existir também. Precisa. Sabe o que eu acho incrível ainda com relação à dengue que a gente está falando aqui? É que é uma doença grave, tem sintomas gravíssimos, as pessoas ficam realmente debilitadas. Mas também é super evitável, né? Exatamente. Não é super evitável no nosso dia a dia? A gente não precisava estar vivendo o que a gente está vivendo hoje, ou precisava? Não precisava. Na verdade, tem aquele lado, a gente está colhendo o que a gente semeou por muitos anos, né? Então, coloca em xeque se a gente precisava ou não. Voltando para a brincadeira da física quântica, a gente só tem esse planeta, e mesmo que vá descobrir um outro planeta com suporte à vida, ele está muito longe, né? A gente consome o que esse planeta dá e a gente devolve para ele. E aí, de alguma forma, alguns recursos ele consegue reciclar, outros não. Então, a gente tem que ter esse olhar com carinho para o planeta, com carinho para a natureza e com carinho para a nossa comunidade. Porque, assim, a dengue é um problema, não pode ter água parada. Não, pera lá. Você não pode ter água parada num vasilhame, mas não significa que você tem que exigir que a sua prefeitura retire aquela lagoa que está na praça da cidade, né? Por quê? Aquele ambiente ele é essencial desde que você tenha todo um amparo de conservação com anfíbios, sapos, rãs que vão comer os mosquitos que estão lá. Ou seja, é deixar o ciclo natural acontecer. E não terceirizar também as suas responsabilidades, não terceirizar, né? A culpa. Muita gente terceiriza. Eu vou desperdiçar água aqui, mas depois, sei lá, a prefeitura resolve, né? Faz o tratamento dessa água para ela voltar. Ou o famoso, eu estou pagando imposto, então o problema não é meu. Exato. A conta chega. É essa a condição, né? A gente acaba não pensando na gente, e nem no outro. A gente pensa no que está ali ao nosso alcance e acabou. A gente não tem essa ideia de que a nossa ação vai prejudicar o todo, né? Uma vez a gente fez no trabalho uma brincadeira para falar de lixo. Você já imaginou você veste um colete e coloca tudo de resíduo de lixo que você gera no seu dia? Você imagine um recurso hídrico recebendo o seu lixo, o que você está gerando. Né? Então, olha o impacto. Agora, vamos colocar além. Imagine a sua casa, a sua família, estende isso para o todo. O planeta Terra em si, ele tem um sistema inteligente, né? Que ele tem essa autonomia, ele consegue reconstruir, ele consegue resgatar, ele consegue recuperar. Só que isso tem uma questão importante que é o tempo, né? A gente não controla o tempo dessa água voltar a ter as suas qualidades lá da sua origem. Talvez ela nunca vai voltar a ter, pensando na expansão urbana, nos processos que a gente tem hoje. Mas retomar essa qualidade, tentar chegar no nível ideal para a gente poder ter esse ciclo da água funcionando de novo, né? Equilibrar essas mudanças de clima, isso daí a gente não tem nem como ter uma previsão de data, ano e hora. Ou seja, para arrebatar, a escassez de água é uma realidade que pode acontecer muito daqui a pouco. Sim. E além de acontecer muito daqui a pouco, a gente tem que observar o seguinte: o planeta ele tem uma elasticidade de recuperação. Se eu entro, pegando a fala da professora Carol, e eu entro na questão assim, mas o planeta já está degradado, não tem mais ponto de retorno. Então vamos estragar mesmo. Vamos estragar mesmo? Qual que é o problema? Eu preciso facilitar a elasticidade de recuperação. Pensa no elástico mesmo, estica ele bastante, né? Se eu estou esticando bastante, significa que eu tenho bastante tempo para o planeta recuperar sozinho, ele respirar calmamente. Lembra a natureza como aquela senhora idosa dentro da casa. Então ela vai conseguir descansar e fazer ao seu tempo, a seu jeitinho. Eu não consigo recuperar o planeta da mesma forma que eu tinha há 100, 200 anos atrás. Mas a partir do momento que eu paro de causar danos hoje, com certeza eu vou ter o mesmo planeta que eu tenho hoje por muito tempo, por séculos e séculos para frente.
Qual que é o problema? Se eu não parar, se eu não ter atitudes de fechar a torneira, de conversar com meu colega sobre a preservação da água, de celebrar o Dia Mundial da Água, talvez a gente não tenha mais o planeta que a gente vive hoje amanhã, no ano que vem. E aí, qual que vai ser o outro planeta que vai chegar? Então, isso é desesperador. Não é porque a gente está no momento de mudanças climáticas, de pautas, que eu vou chutar o balde, né, e ter um desperdício, poluir à vontade. Não, dá tempo. Só que o planeta ele precisa de ajuda. E aí é o nosso papel enquanto espécie responsável, pensante nesse planeta, de assumir a responsabilidade de toda a bronca que a gente causou nesse tempo todo, né? Todo dano pela simples ato de existir. E a gente precisa lembrar que a gente está fazendo isso, vai voltar para a gente, né? A física quântica a gente estava falando mais cedo, e também vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem a gente ama. Então, talvez na hora de desperdiçar água a gente precise pensar um pouco mais nisso, né? Porque quando dói, quando atinge alguém que a gente ama, atinge a gente também, né? De repente, é isso que as pessoas precisam um pouco. Senhores, muito obrigada pela participação. Quero perguntar se eu deixei de perguntar alguma coisa importante sobre a água, considerações finais. O que temos mais para falar a respeito disso? Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Bruno, eu queria agradecer a participação, o convite de estar novamente na Alesp. E eu penso o seguinte, eu, enquanto professor, eu tenho uma função de educar. Só que eu preciso de parceiros, eu preciso de amigos, de acolhimento. Então, se você está escutando o que eu estou falando aqui hoje, ou outras pessoas falando no Dia Mundial da Água, compartilhe esse ensinamento, senta junto, explique. Quando uma criança vem, olha, eu aprendi na escola isso, ao invés de você olhar assim, eu já passei por essa fase, não quero mais saber, escute. Ela tem algo novo, importantíssimo para te falar. Então eu preciso de parceiros aí em casa que vão me acolher e que vão transmitir todo esse ensinamento. É só assim que a gente consegue educar toda a população e aí ser vigia do consumo, né? Você também reduzindo o seu consumo, fechando a sua torneirinha, mas o teu vizinho, o teu parente, mesmo o parente que você não gosta, mas ensina, porque aí o mundo vai ser melhor. Eu, como professor, eu quero ter uma nova geração de estudantes e que tenham filhos para também me dar mais gerações de estudantes. Então, às vezes, o problema não é os meus filhos, a minha descendência, mas sim todo o impacto de trabalho, de pessoas, né? E pessoa é tudo de bom. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Como que eu vou deixar esse planeta para a nova geração? Conhecimento nunca é demais, né, doutora Carol? Pois é. Bruna, agradeço também o convite. Acho que esse debate, trazer isso aqui, né, para toda a sociedade, essas informações e falar que a gente tem um dia específico, né? Parece clichê, mas a gente tem que celebrar a água todos os dias, pelo fato de a gente estar aqui, a gente estar bem, nesse calor, tomar a nossa água. Então vamos repensar, o recado que eu queria deixar, vamos repensar, tentar mudar os nossos hábitos, fazer o consumo consciente dentro da nossa casa, do nosso lar, que é a primeira coisa que a gente tem a fazer, né? Para depois propagar essas ideias, né? A gente discute muito isso na educação, em sala de aula, com os educadores em si, mas a gente precisa começar pela gente, pelo aqui, pelo agora. Então, assim, Momentos da Água tem um dia histórico que é um dia mundial, mas a gente tem que repensar todos os dias nesse consumo consciente, para mudar os nossos hábitos em si mesmo. Celebramos, portanto, no dia 22 de março a água, mas respeitamos a água e o meio ambiente todos os dias. Acho que essa é a mensagem do programa de hoje, né? Muito obrigada pela participação. Eu espero que tenha sido um bate-papo também enriquecedor para você que nos acompanhou até agora. Eu fico por aqui e te espero